Anotem aí o tema, amados, da mensagem desta manhã. Eis aí o tema: a suficiência do sacrifício de Cristo. A suficiência do sacrifício de Cristo é o tema de hoje. Antes de nós lermos o nosso versículo inicial, vou me dirigir especialmente aos abençoados que estão ali nos assistindo, na gravação pelo YouTube ou pelo Facebook, na nossa segunda câmera. Quero dizer para os amados que é uma honra ter a audiência dos irmãos sempre nos assistindo aí. E também quero dizer que nós estamos à disposição de vocês, tá? Você que está assistindo aí, você está vendo aparecer na tela agora os endereços das nossas redes sociais. No YouTube você encontra no vídeo, na parte de baixo do vídeo, tem mostrar mais, né? Então você clica ali e você encontra vários links importantes. Inclusive, se nós nos lembrarmos aqui de alguma mensagem durante a pregação de hoje, a gente vai colocar o link dessa mensagem e também o link das redes sociais, estão aí abaixo do vídeo, tá? Quero também falar para os amados que assistem na gravação que nós temos livros, tá? Você está vendo aparecer na tela também aí 3 livros, tá bom? A imagem de 3 livros são os livros que nós temos no momento e estamos produzindo novos livros. Então, se você gosta de ler, estudar, temos um material maravilhoso em livro que você pode também adquirir através do nosso site. O link também está aí no vídeo no YouTube, tá? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, estamos à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, conhecer mais do nosso trabalho, estamos à disposição de todos vocês, para a glória de Deus. Nosso versículo inicial está em Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12. Vamos ler, igreja? Vamos lá, né? 10, 12. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Que lindo, né? Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos desde antes da fundação do mundo, selados com o Espírito da promessa, abençoados com todas as bênçãos. Amém. Louvado seja Deus. Durante muitos anos, eu, falando de mim particularmente, né, que estive aí durante um pouco mais de 2 décadas, né, no meio do sistema religioso, né, eu fui durante a maioria do meu tempo de cristão, podemos dizer assim, né? Eu me considerava cristão, evidentemente, e eu passei a maioria desses 20 e pouquinho, né, 21 anos quase. Boa parte desse tempo eu estive em denominações pentecostais, né? E durante 6 anos, mais ou menos, eu também fui de uma igreja batista bastante tradicional, né? Mas principalmente no meio pentecostal, eu ouvia muito falar de sacrifícios. Muito. Né? E nós tínhamos, e muitos de vocês que vieram desse sistema sabem, né, do que eu estou falando, vocês estão na internet também, que a gente ouvia muito que nós tínhamos que dar o nosso melhor para sermos salvos, tínhamos que fazer de tudo para estarmos bem com Deus, para estarmos perfeitos diante de Deus. Tudo partia de nós. Então, quando eu era pentecostal, na Batista também um pouquinho, mas a Batista, pelo menos a que eu pertenci, não falava tanto nesse sentido. Tá? Os sacrifícios, essa coisa de oferecer sacrifícios corporais, isso era um pouco mais velado, vamos dizer assim, né? No meio pentecostal era mais forte isso. Você sacrificar e vamos subir um monte e paga preço daqui, faz jejum dali e luta para cá e para lá. Sabe? Esse tipo de coisa era bastante apregoada e colocada na nossa mente, né? E eu, assim, me sentia impelido, obviamente, a fazer esses tipos de sacrifícios. Claro, não como na lei, eu já vou entrar nisso, mas aqueles sacrifícios corporais, e ficar tantas horas de jejum, e sobe um monte, e se puder subir de joelho, melhor ainda, sabe? E às vezes faziam, pelo menos na igreja que eu pertenci, eles faziam uma reunião que você tinha que ir uma certa hora e andar de joelho dentro da congregação, dando volta de joelho, sabe? Essas coisas, né? E fazer vigília, e passar horas e horas ajoelhado de madrugada. E quantas vezes eu dormia, sabe? Vamos fazer a vigília, vamos embora. Aí pá! Vamos orar agora, irmão, orar porque o diabo está furioso. E vamos embora, todo mundo de joelho. Daqui a pouco, abençoado. Daqui a pouco, aí todo mundo... Era garoto, né, abençoado? Criança. Sabe que adolescente dorme muito mais. Adolescente precisa de sono, né? E eu, pré-adolescente, ali naquelas vigílias, morrendo de sono, e apagava ajoelhado. E, olha, é uma festa, né?
Uma festa maligna, né? Mas era. E eu vivia nesses sacrifícios, e muitos de vocês viveram também. Por quê? Porque a gente achava que aquilo era necessário. Né? A gente achava que aquilo fazia parte da vida cristã, que nós tínhamos que oferecer esses tipos de demandas, né? Essas batalhas supostamente espirituais, para que nós estivéssemos bem com Deus, estivéssemos santificados diante de Deus, para que o diabo, né, pudesse estar fraco diante de nós. E por aí vai, né? Eram vários motivos, né? E fazia para quebrar a carne, e para quebrar não sei o quê, sabe? Durante muitos anos nós vivemos nisso. Por que nós vivíamos nisso? Porque nós não tínhamos o entendimento da suficiência de Jesus Cristo. Essa é a questão. No meio religioso, eles não têm esse entendimento pleno da suficiência de Cristo. Então eles vivem tentando acrescentar a obra de Cristo. Né? Então, tipo, Jesus fez. Não, Jesus fez. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E tem aquela coisa, como Jesus fez, e se ele fez, por que eu não vou fazer? Você vê que é um raciocínio completamente distorcido, né? Não, Jesus foi. Como é que eu não vou batizar? Jesus foi batizado. Quantas vezes já falaram isso para mim, né? Ele sendo filho, o abençoado levantou até a mão uma vez assim, sabe? Aquela coisa meio autoritária. Jesus, Cristiano, sendo filho de Deus. Foi assim mesmo, sem brincadeira. Foi batizado? Como é que você vem agora com esse negócio que não... Jesus jejuou no deserto, ele era o Filho de Deus. E como é que você fala que não tem que jejuar? Você entende? Ou seja, ele fez, eu tenho que fazer. Ou tem que acrescentar. Não, Jesus fez uma parte, eu tenho que fazer a minha. Como eu já falei muitas vezes na igreja, congregação que eu participei ali, que o abençoado dizia lá, quer dizer, abençoado, nada, né? Que está debaixo de maldição não é abençoado. Né? Infelizmente. Mas a pessoa lá, o líder, dizia que tinha que dar o dízimo, porque o dízimo era metade da salvação. Então era o dízimo metade, a outra parte era o jejum, era o sacrifício, era a roupa que tinha que ser assim, assado, que o pastor mandava vestir assim. E onde fica o que Jesus fez nisso tudo? Fica a pergunta para você que está ao vivo com a gente, para você que está aí pela internet assistindo a gravação dessa mensagem. Onde fica a obra de Jesus em toda essa religiosidade? Porque a religiosidade é o quê? É colocar o homem no centro de tudo. Nota, é o homem, primeiro, o homem que aceita Jesus, correto? Recentemente nós pregamos uma mensagem que fala que na verdade foi Jesus que nos aceitou. Vou deixar o link no YouTube para vocês pegarem essa mensagem depois. Foi recente aí, tem uns dias aí, umas semanas, aliás, atrás. Não existe homem aceitando Jesus. Existiu Jesus que aceitou o homem. Então, é o homem que aceita Jesus na religião, né? É o homem que paga o preço para ser salvo, é o homem que se auto-santifica. Tudo é o homem. Então, mesmo sem perceber, porque eu não tinha essa percepção, eu não tinha entendimento, então eu seguia lá o que estava lá, fui criado naquele sistema desde criança, desde praticamente de colo, né? E não havia questionamento, vamos lá, isso aqui é obra de Deus. Eu não entendia que, na verdade, eu estava contrário a tudo que o Evangelho apresentava. Porque o que o Evangelho genuíno apresenta? Ele apresenta a suficiência de Cristo. Ele apresenta o sacrifício de Cristo sendo perfeito e único. Uma vez eu me lembrei aqui, estava até falando com um irmão, ele também era, não sei como é que está agora, mas ele era pentecostal na época, já tem tempo isso. E eu falei com ele sobre essa questão de sacrifício. Falei, amado, não temos que fazer sacrifício, o Senhor fez por nós. Aí ele falou assim, e é curioso que você vê que às vezes eles têm argumentos até, assim, a princípio, no primeiro momento, parece até argumentos bons e inteligentes. Porque ele falou assim, não, Cristiano, o sacrifício que Paulo fala era o sacrifício da lei. Realmente nós não fazemos sacrifício na lei. Na igreja nós não matamos animais. Né? Então o sacrifício era matar um animal, derramar o sangue. Você vê? E ele tem razão. Paulo fala realmente dos sacrifícios, né? Porque o sacrifício que se fazia era o quê? Era matar o animal, derramar o sangue, e a gente já vai entrar nisso daqui a pouco, para satisfazer o que a lei exigia, né? Mas tudo aquilo era símbolo, né? Era figura, né? Era sombra, como a palavra fala, né? Mas
De fato, e parece ser um argumento bom, mas eu falei com ele o seguinte, falei, abençoado, sim, eu concordo, Paulo está falando de sacrifícios, porque aquele era o contexto. Né? Ele tá, inclusive em Hebreus capítulo 10, que nós vamos ler bastante hoje aqui, né? E eu falei com ele, você está certo nesse sentido, mas amado, o que Jesus Cristo fez, o sacrifício dele, não substituiu só os sacrifícios da lei, no sentido do sacrifício de animais. Ele substituiu qualquer outro tipo de mérito humano. O apóstolo Paulo foca no sacrifício porque aquele era o contexto. Né? Ele estava falando dos sacrifícios que eram oferecidos segundo a lei. Por quê? Porque Paulo estava escrevendo para hebreus. E naquela época o templo de Jerusalém estava de pé ainda. Então os sacrifícios ainda eram oferecidos. Os dízimos ainda eram entregues no templo. Os batismos, as lavagens, né, que eles faziam segundo a lei. Tudo acontecia no templo nessa época aqui da carta aos hebreus. Então o contexto, claro, Paulo está fazendo um paralelo entre o que Jesus fez e entre o que a lei, né, apontava que tinha que ser feito. Ou seja, Jesus cumpriu o que a lei exigia. E é isso que Paulo falava. Só que isso não significa que o fato da igreja não oferecer hoje sacrifício de animais, não significa, por exemplo, que a igreja tenha que oferecer jejuns. Porque jejuns também fazem parte da lei. Então, assim como nós não temos que oferecer sacrifício de animais, oferecer o sangue de animais por pecados mais, também não temos que oferecer mais jejuns para a santificação. Ou andar de joelho, ou beijar o pó da terra, sabe? Andar com uma roupa específica e aquele calor, tem que andar com a roupa aqui porque o pastor falou. Isso é religiosidade, isso está obsoleto. O chamado que nós temos é vivermos plenamente a suficiência do sacrifício de Cristo em nossas vidas, amados. Então esse argumento de que mas eu não ofereço sacrifício de animais. Ok, mas você está oferecendo jejum, é a mesma coisa. Porque o sacrifício de animal é um mandamento da lei, o jejum também é. Assim como a circuncisão também é, assim como o dízimo também é, tudo é obra da lei. Assim como guardar sábado de 24 horas, é obra da lei, tudo é obra da lei. Então nessa questão, esses sacrifícios se equivalem. Porque são sacrifícios, não de animais. Mas o jejum é um sacrifício, ou seja, é uma oferenda. Quando o cara faz um jejum hoje, é ou não é uma oferenda? Porque qual é o conceito que o pastor fala? Você tem que entregar para Deus o jejum. Então você passa um óleo na cabeça para simbolizar que você começou o jejum, seja lá qual for a hora que você começou, né? E aí você passa aquele período sem comer, sem beber. Muitos fazem jejum de falar. Eu já fiz jejum que não podia falar. Então era ungir a cabeça meia-noite, passar um óleo meia-noite, começar meia-noite. Aí você vai dormir. Pelo menos aquele período que você dorme não conta, né? Aliás, você não está se sacrificando tanto, né? Você está dormindo, né? Aí você dorme, acordou lá às 6 da manhã, 7 da manhã, vai para a igreja. E ali não podia comer até tantas horas. Só que teve uma vez, não, várias vezes, que a gente não só não comia, como não falava. E eu me lembro que uma vez estava tendo obra na igreja, obra mesmo, né, de levantar parede e pintar, embolsar, sei lá. E ficaram todos os obreiros abençoados ali em jejum. Agora você imagina só, o cara trabalhando, um calor senegalês no Rio de Janeiro, o cara trabalhando, levantando parede, embolsando, sei lá o quê, sem comer e sem falar. Então todo mundo ali, um enxada para cá, e eu carregando balde para lá, e outro carrega não sei o que para lá, pega a tinta, pega não sei o que, mas não podia falar, então ficava assim, ó. O pastor assim, gente, é uma coisa patética. Você lembra, pastor Carlos, disso aí? Ele lembra, ele estava lá, ele sabe do que eu estou falando. Aquela situação bizarra e patética, né? Jejum de fala, de comer, de beber. Agora você imagina, eu vou repetir, calor senegalês no Rio, sem poder beber água, o cara trabalhando, e detalhe, os obreiros não recebiam. É levantar parede, cavar buraco, fazer não sei o que, ninguém recebia um centavo. Não tinha nem lanche, às vezes, não tinha lanche porque estava em jejum, né? É o truque, né? Não precisa nem gastar com lanche, né? Mas já pensa, por que eu estou contando isso? Para você ver cada coisa inútil, imbecil que nós já passamos por causa de falta de conhecimento. Quantas experiências absolutamente
sem sentido nenhum à luz da palavra, mas nós nos submetíamos a isso, aquilo. Por quê? Porque era um sacrifício. Porque eu tinha que estar bem com Deus, eu tinha que estar santo, eu tinha que estar apto a ser salvo. E se Jesus voltasse, eu não podia ficar. E se o diabo me atacasse, eu tinha que estar preparado. Quanta bobagem, né? Hoje em dia eu louvo a Deus pela palavra da graça. Por quê? Porque a palavra da graça me faz viver plenamente o descanso baseado no sacrifício único de Cristo. Por isso que eu falo, você que está na internet aí, amado, conheceu a graça? Amado, agradeça a Deus todos os dias. Principalmente se você não passou nesse sufoco que eu, pastor Carlos, tantos irmãos aqui passaram, de viver debaixo desses mandamentos inúteis e ridículos. Esses sacrifícios sem qualquer sentido. Vamos ler de novo o versículo inicial. Mas este, havendo oferecido quantos sacrifícios? Um único sacrifício pelos pecados. Foi uma vez só. Assentou-se para sempre à direita de Deus. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que sentar-se à direita, isso não é literal, tá? O texto em grego que fala sentar-se à direita significa assumir um lugar de honra, tá? Ou seja, um lugar de autoridade. Então, o que Paulo está falando aqui? Que Jesus ofereceu um único sacrifício definitivo que a lei exigia pelos pecados, ou seja, ele eliminou o pecado de uma vez por todas, e logo depois ele assumiu o seu lugar de Deus. Ele sentou-se à direita, ou seja, assumiu o seu lugar de autoridade. Se você parar para pensar nesse versículo, se você ler por ler, você passa direto, né? Mas se você parar para raciocinar em cima do versículo, você começa a observar o que o apóstolo está sugerindo ali. O que ele está sugerindo ali? Ele está nos mostrando claramente que o que Jesus fez foi definitivo. Esse é o ponto de Paulo. Para que os hebreus, e evidentemente nós hoje, por conseguinte, compreendêssemos que nós não temos mais que oferecer nada. Por quê? Ele fala assim, olha, ele ofereceu o único sacrifício e depois assentou-se... Quanto tempo Jesus se assentou? Para sempre. Então, amado, o que Paulo está falando? Olha, Jesus não vai mais se levantar. Ele não vai mais assumir um corpo de carne para morrer de novo. Então, o primeiro ponto que se observa é que qualquer pessoa hoje que se levanta dizendo que é Jesus encarnado é mentiroso. Porque Jesus se assentou no seu trono para sempre. O que ele fez de uma vez por todas. Então, Paulo está dizendo, Jesus não vai mais retornar para a terra para morrer de novo. O que ele fez foi único. Foi único. Está consumado. Por isso que você vê em João, né? Capítulo 19, versículos do 28 até o 30. Você vê que Jesus estava lá prestes a morrer e ele disse, está consumado. Por que ele falou aquilo? Para confirmar o que ele veio fazer. Ele veio oferecer um único e perfeito sacrifício. Então, abençoados, pensem comigo. Se alguém perguntasse assim, Cristiano, como é que você resume a mensagem da graça? A mensagem do apóstolo Paulo, que ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Como nós podemos resumir em uma frase? Sabe como nós podemos resumir a graça em uma frase? Jesus é suficiente. E a graça basicamente prega isso. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Mais nada. Nada, absolutamente nada. Nós temos Jesus, nós estamos plenos. Você recebe essa palavra? Então Deus se manifestou em Jesus, se manifestou em carne, na pessoa do Nazareno, o Cordeiro perfeito, para morrer por nós, para derramar o seu sangue por nós, porque a lei exigia derramamento de sangue. Por isso que, amado, você cumprir a lei hoje é você negar tudo o que Jesus fez. Por isso que o apóstolo Paulo fala que os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Paulo fala que os que são das obras da lei estão separados de Cristo. Gente, não sou eu que falo isso aí. O Cristiano França fica falando isso aí. Eu não falo nada, está escrito na palavra. Está separado de Cristo. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio para derramar o sangue dele definitivamente. O único sacrifício pelos pecados. Então, se a pessoa hoje, por falta de entendimento, ressuscita a lei,
ressuscita as obras da lei, ainda que ela não sacrifique animais, né? Porque alguns argumentam isso, mas nós não sacrificamos. Não é só disso que a lei trata. Qualquer obra da lei que você insere na sua vida, você está se colocando debaixo de maldição. O apóstolo Paulo falou assim, se vos deixardes circuncidar, você lembra? Cristo de nada vos aproveitará. E eu já ensinei aqui algumas vezes, vou falar de novo para quem nunca ouviu falar isso. Você pode pegar o circuncidar, você que está na gravação aí. Paulo citou circuncisão como um exemplo de obra da lei, correto? Se vos deixar de circuncidar. Ok. Tira a circuncisão e coloca qualquer outra obra da lei que dá na mesma. Se vos deixar de guardar o sábado, Cristo de nada vos aproveitará. Se vos deixar de dar o dízimo, Cristo de nada vos aproveitará. Está compreendendo a visão? Se vos deixar de jejuar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque Jesus veio e derramou sangue. Aí a lei exigia isso. Um cordeiro perfeito que derramasse o sangue. E foi isso que Jesus fez. Hebreus 9:22. Veja aí. Olha só. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o quê? Com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Mas Cristiano, os sacerdotes, sumos sacerdotes, não ofereciam sangue? Sim, ofereciam, mas aquilo era sombra. Aquilo não era o bem real. Aqueles animais não eram perfeitos, nunca seriam perfeitos. E a lei exigia o derramamento de sangue. Então, enquanto Jesus não se manifestou, era oferecido, segundo a lei, sangue de animais como sombra, como símbolo. Mas aquilo não tinha efeito nenhum do ponto de vista da purificação eterna. Então, por isso que eles ofereciam dia após dia, ano após ano, aqueles sacrifícios. Por quê? Porque os sacrifícios não eram suficientes. Se os sacrifícios da lei fossem suficientes, bastava um só. Mas não, todo dia, todo ano, e lavagem, e sacrifício, e faz isso, e faz aquilo. E o povo vivia naquilo. Agora, Jesus se manifestou uma vez por todas para dar o seu sangue definitivamente. Para que cumprisse essa exigência aqui da lei. Sem derramamento de sangue não haveria remissão. Então Jesus veio para derramar o seu sangue para que houvesse remissão. Hoje você é redimido. Nós já nascemos assim. Nós nascemos já debaixo da obra feita. Você já nasceu sem pecado na tua vida. Eu recebo isso para minha e para a sua também. A religião pode não aceitar, mas eles não entendem da palavra. Mas o meu pai é da religião, ele não aceita, Cristiano. Não importa, amado. Eu sinto muito pelo seu pai. Sinto muito pelo seu irmão, por alguém do seu amigo, sei lá quem que está na religião. Infelizmente ele está lá. Agora, se você está em graça, você tem que aceitar essa verdade que você nasceu sem pecado na tua vida. Você nasceu e Deus olha para você e te vê perfeito. Por quê? Porque eu sou lindo, Cristiano? Porque eu sou santarrão? Porque... Não. Por isso aqui que Jesus fez. Por ele ter derramado o seu sangue de uma vez por todas. E esse derramamento de sangue foi suficiente para nós. Para sempre. Você recebe essa palavra? O sangue dos animais na lei não era suficiente. Assim como nenhuma obra da lei era e até hoje muito menos o é. Então esse entendimento que nós, filhos eleitos de Deus, temos que ter, e o nosso desejo, a nossa luta de levar essa palavra é por causa disso, porque nós queremos que as outras pessoas entendam isso e se submetam ao sacrifício de Cristo. Parem de ficar oferecendo sacrifícios e obras da lei e ordenanças de homens, sabe, como se Deus estivesse aceitando tudo isso hoje em dia. Deus não aceitava nem na lei, muito menos agora. Então, a lei exigia derramamento de sangue? Sim, mas o sangue de touro, o sangue de bodes, não podia tirar pecados. Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. É o quê? Impossível. Assim como é impossível o jejum te santificar. Assim como é impossível, se você for circuncidado, no caso homem, receber uma circuncisão hoje, ele
ele tem algum tipo de contato maior com Deus, ou passa a fazer... Isso é impossível, a circuncisão não faz nada. A não ser cortar a pele do prepúcio do homem. Fora isso, não faz mais nada. É impossível o dízimo te abençoar. Quem te abençoou? Jesus. Entende que Ele é suficiente? Então eu estou tentando fazer vocês entenderem que qualquer que seja a obra da lei, ela não tem valor algum. Aqui o Paulo está citando, porque esse é o raciocínio dele no contexto ali, a questão do sangue, né? Que a lei exigia derramamento de sangue, que o sangue de animais não podia retirar pecados. Mas, de maneira geral, nenhuma obra da lei tem qualquer efeito em nossa vida, a não ser o efeito negativo de nos colocar debaixo de maldição. Então Jesus, amados, ofereceu um sacrifício único e perfeito. Para sempre. Um sacrifício suficiente. E o que ele fez é eterno. Esse é um outro ponto importante que a gente tem que entender. Por quê? Porque no meio da religião também a gente sempre achava que as coisas de Deus, do ponto de vista das conquistas espirituais, eram, e muitos ainda hoje acham que são passageiras. Então você está salvo hoje, mas você pode não estar amanhã. Você está abençoado hoje, mas pode não estar amanhã. Você está santificado diante de Deus hoje, mas pode não estar amanhã. E normalmente não está. Né, pastor? Por causa da carne. Então a gente ficava sempre nessa dependência de nós mesmos, lutando para tentar, ai meu Deus, porque nós não entendíamos a suficiência do que Jesus fez e nós não entendíamos que é para sempre. Quando alguém chega hoje, sobe em cima de um palco, num palanque, numa igreja, vai trazer uma mensagem e fala assim, ó, vai perder a salvação, meu irmão, se você não fizer isso e aquilo. Quem fala isso não entende o sacrifício de Jesus. Hebreus 10, 14, ainda no contexto. Veja o 14. Porque por meio do único sacrifício, quantos sacrifícios? Único! Único perfeito! Jesus aperfeiçoou até quando? Para sempre! Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, nessa época aqui, que era uma época de transição, né? Que a lei ainda estava sendo cumprida no templo, o templo não havia ainda sido derrubado e destruído, que havia essa profecia para o ano 70, né? Da parousia de Jesus e a destruição de Jerusalém e o julgamento sobre Israel. Aqui era um período transitório. Então, eles estavam ainda sendo santificados, eles estavam ainda ouvindo a palavra, recebendo o Espírito. Porque muitos desses irmãos haviam nascido ainda, né, antes da cruz, debaixo do pecado. Mas só que Paulo falou que, ó, esses que estão sendo santificados, esses que estão recebendo a palavra, esses que estão recebendo o Espírito, o Senhor já os aperfeiçoou para sempre. Então entenda, amado, você que está ao vivo aí, ó, que é para sempre. Então o que ele fez por você, ele fez de uma vez por todas. É eterno, não tem prazo de validade. Então essa história de que perde a salvação e que não sei quem vai tirar sua coroa, que vai... Isso é a ideia de quem não conhece o Evangelho. É a ideia de quem não entende que o sacrifício de Cristo é suficiente e eterno. O sacrifício de Cristo foi completo. Então, amado, não há o que temer. Hã? Você tem medo de perder a salvação? Você que está ao vivo? Cristiano, eu tenho medo, eu penso todos os dias nisso. Amado, descanse no Senhor. Porque Ele te aperfeiçoou para sempre. Cristiano, quer dizer que eu estou perfeito? Essa é uma grande notícia, né, Sandra? Hein, abençoado Antônio? Não é bom saber que está perfeito? Mas, Cristiano, como é que eu estou perfeito? Eu sou cheio de falha. Na carne. A carne é cheia de falha. Mas a palavra ensina o quê? A ninguém conhecemos segundo a carne. A palavra ensina o quê? Que o Senhor Jesus, ao morrer, Ele fez morrer com Ele o nosso velho homem. Então, olho para o meu espírito, olho para mim e me vejo como espiritual, abençoado com todas as bênçãos espirituais, pleno e completo. Está aqui, ó, aperfeiçoou, ou seja, o que é aperfeiçoar? É tornar perfeito. Então, com um único sacrifício,
somente a morte do Senhor e, obviamente, a consequente ressurreição, né? Com esse único sacrifício que ele fez, ele tornou perfeito para sempre. Então, amado, não aceite que nenhum líder religioso venha dizer que você tem que rezar tantas Ave Marias. Reza a Ave Maria para ficar perfeito, irmão. Faz o jejum, irmão, para ficar perfeito. Faz o jejum para ser santo. Faz o jejum porque o diabo vai fazer acontecer. Porque Deus... Não aceite isso na tua vida. Quando um líder religioso chegar para você e falar isso, fale assim: amado, o Senhor morreu por mim e Ele me aperfeiçoou para sempre. Você tem que declarar com a tua boca isso. Porque é o que a palavra diz a nosso respeito. Aperfeiçoados para sempre. O sacrifício que Ele fez por mim foi para sempre. E em graça você valoriza a obra dEle. Em graça nós não pisamos no sangue da aliança. Nós não negamos a graça. Porque, amado, viver como se vive debaixo da lei é você negar a graça. É você dizer que a graça é nula, que ela não tem valor. A graça tem valor. Gálatas 2:21. Não faço nula a graça de Deus. Olha aí. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, quando você está debaixo de obras da lei, uma só, hein? Só uma. Ah, que já minha igreja prega a graça. Prega, irmão, prega. Mas tem um dízimozinho ali no canto, hein, Cristiano? Né, pastor Ney? Não, a minha igreja dá graça, mas, sabe... Aí começa a inventar historinha daqui, historinha dali. Ou é graça ou não é graça, amado. O apóstolo Paulo falou um pouco de fermento, leva da massa toda. Outra coisa que Paulo ensina, se você pratica uma obra da lei, uma que seja, você está obrigado a praticar todas. E ninguém consegue praticar todas. Daí vem a maldição. Então, quando nós estamos debaixo da graça, nós não fazemos nula a graça de Deus. Quando você se submete plenamente ao sacrifício de Cristo, à suficiência desse sacrifício, você não faz nula a graça de Deus na sua vida. Porque se nós precisamos hoje da lei, como o sistema religioso inteiro hoje aí precisa, então Cristo morreu à toa para eles. Cristo havia morrido à toa para mim durante 20 anos. Durante 20 anos eu anulei o sacrifício de Cristo na minha vida. Por quê? Porque por falta de entendimento, eu não me submetia à suficiência do sacrifício dele. Eu quero falar com os abençoados pelo menos 2 exemplos da suficiência de Cristo em nossas vidas. Na semana passada nós falamos, na semana retrasada, né? A mensagem que está no YouTube anterior a essa, você que está assistindo na gravação, nós falamos sobre a presença de Cristo em nós. E a mensagem maravilhosa, né? E no meio daquela mensagem nós falamos, por exemplo, do jejum mesmo. Quando Jesus ensinou, ele falou, olha, enquanto está o noivo presente, não podem jejuar. O esposo está presente. Porque as pessoas vieram atacar Jesus, né? Jesus, os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, e os seus discípulos não jejuam. Jesus falou, olha, enquanto está presente o noivo, eles estão livres. O que significa isso? O que Jesus falou ali? Que enquanto eu estou presente, eu sou suficiente. Eles não precisam de jejum porque eu estou com eles. Entende o conceito? Hoje nós não fazemos jejum, por quê? Porque Jesus está conosco. A obra da lei já foi satisfeita na cruz. Eu não preciso mais disso na minha vida. Isso é suficiência. A presença de Cristo em nossas vidas nos é suficiente. Vamos tratar então de mais 2 exemplos aqui. São 2 pontos que a religião aí se apega muito. Número 1, a santificação. Note que eu estou falando da santificação do ponto de vista do olhar de Deus. Não estou falando da santificação no sentido do testemunho diário, no sentido das boas obras, que sim, nós temos que ter. Né? Andar com sabedoria, como Paulo fala, para os que estão de fora. Eu não estou falando disso, estou falando da santificação diante de Deus. A preocupação que se tem do olhar de Deus para nós. A religião tem muita preocupação com isso. Né? Só quero dizer uma coisa, amado, se você está ainda no sistema religioso, eu falo com todo respeito a você, que está ao vivo e assistindo agora, ou que está me vendo pela gravação. Deixa eu lhe falar uma realidade. Absolutamente nada
do que nós fizermos, nada irá nos santificar mais ou menos diante de Deus. Que isso, Cristiano? Quer dizer que se eu não usar a roupa que o pastor falou, não vou ficar mais santo? Se eu não fizer aquele jejum, Cristiano? Se eu não subir um monte para buscar? Nada. O que te posiciona para sempre como santificado diante de Deus foi o que Jesus fez. Mais uma vez, estou separando. Não estou falando de santificação diária, de bom testemunho. Isso é uma obrigação até nossa. Eu sei que é estranho falar em obrigação no meio da graça, mas do ponto de vista da consciência que eu estou falando, né? Eu não estou falando disso, estou falando do olhar de Deus. Porque a religião, o que a religião pensa? Que Deus olha para nós e nos vê o quê? Pó da terra, gafanhotos, pecadores. Né? Esse povo não vai ser salvo, não vai conseguir ser salvo. É assim que o pessoal pensa que Deus nos vê. Só que eu digo para você uma coisa, deixa eu te dar um evangelion. O que é evangelion? Evangelion. O que é? Uma boa notícia, né? Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus olha para você e te vê perfeito. Ele olha para você e fala, este é perfeito. Porque eu aperfeiçoei, é meu. Hebreus 10:10, ainda em Hebreus 10, veja só. Pelo cumprimento dessa vontade. Que vontade? Nós fomos santificados. Que vontade? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Oferecido quantas vezes? Uma vez por todas. Uma vez por todas. Em que vontade eu sou santificado diante de Deus? Pelo meu jejum? Por passar um óleo na cabeça? Por cumprir o mandamento da denominação? É isso que eu sou santificado diante de Deus? Não. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados. Está claro aqui, não está claro? No texto? Aí alguém pergunta, que vontade? Por meio do sacrifício do corpo de Cristo. Ponto. E aí, como você viu no contexto anterior, nós fomos aperfeiçoados por meio desse sacrifício para sempre. Gente, esse é o ponto. Eu não temo perder salvação porque eu fui aperfeiçoado para sempre. Eu não temo o olhar de Deus para mim. Deus vai me olhar, Deus está me condenando. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por que nenhuma condenação há? Porque o sacrifício dele, por meio da vontade desse sacrifício que foi satisfeito, eu fui aperfeiçoado para sempre. Essa santificação foi feita uma vez por todas. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala, Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, amém? Estáis perfeitos nele. Em Cristo você está perfeito. Não é em você mesmo, é em Cristo. Entende a suficiência do Senhor? Entende que a visão religiosa de tentar se santificar diante de Deus para tentar ser salvo, tudo isso é inútil? Esse foi o primeiro ponto, né? A santificação. O segundo ponto, a salvação. Fala a verdade, a salvação eterna não é a maior preocupação na religião? Se você vai ser salvo ou não. Todo dia a gente deve pensar isso, né? Eu pensava. Todo dia eu acordava com medo de Jesus explodir no céu a qualquer momento e eu ficar. E olha que eu era um crente, ferrenho. Eu era um crente cumpridor das obrigações, todo ali, certinho. E mesmo assim eu acordava com aquela má consciência, né? Sempre que eu pensava nisso, eu ficava apavorado. Meu Deus, Jesus pode voltar a qualquer momento. E a pessoa colocava aquele medo. Tipo assim, cuidado, hein? Se Jesus voltar, você estiver tomando banho, você vai estar pelado, sem roupa. Gente, até isso eu ouvi. Você pensa que eu estou brincando? Então, para dormir, tinha uma época que eu dormia de calça. Porque a igreja mandava, né? Todo mundo usa calça comprida, os homens, principalmente. Os homens, no caso. As mulheres era saia. Então, os homens tinham que usar calça comprida sempre. Eu tive uma época que eu estava tão desesperado com isso que eu só dormia de calça. Por quê? Se Jesus voltar, eu tiver de bermuda, eu dormia, eu fiquei. Olha quanta coisa que... E você pensa que isso é passado. Não, pessoal, isso até hoje funciona aí. Tudo bem, com bem menos intensidade, né? Hoje tem muito mais denominações mais liberais, entre aspas, que fingem pregar a graça, mas ainda assim esse medo se mantém.
Por quê? Porque eles acham que você ser salvo e se manter salvo depende de você. Aqui não, em graça não. Nós dependemos apenas da suficiência de Cristo. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou. Alívio, né? Alívio define, né, pastor? Você confia, pastor, nessa palavra aí? Amém. Que nos salvou. E chamou com uma santa vocação. Você vê que o chamado vem depois, né? Ele salvou e chamou. Porque a religião coloca o contrário, né? Você exerce um chamado para ser salvo. Ao contrário, você é salvo para exercer o chamado. Você recebe essa palavra? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, graças a Deus, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Sublinha aí, se você está no computador aí, na sua Bíblia, onde quer que seja, sublinha aí, em Cristo Jesus. Isso é o quê? É a suficiência do sacrifício dele. A graça e a salvação nos foram dadas em quem? Em Cristo Jesus. Em que período? Quando eu aceitei Jesus? Não. Quando? Antes dos tempos dos séculos. A provisão foi dada antes dos tempos dos séculos. Em Cristo Jesus. O que você é hoje, salvo, abençoado, eleito, mais que vencedor, etc. Tudo isso você é em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sacrifício dele foi único e perfeito. Você não tem que acrescentar nada ao sacrifício dele. Está precisando de ter uma bênção manifestada na sua vida? Todos nós precisamos, né? De ter manifestações na vida. Está precisando? Tô abençoado. Você não tem que fazer campanha, você não tem que sacrificar, você não tem que dar seu tudo, você não tem que fazer nada a não ser crer e confessar e pedir. Qualquer outra coisa que nego coloca além disso é papo furado. Irmão, tem uma campanha aqui que, olha, quem está precisando ficar rico, quem está querendo, sonhando em comprar casa própria, faz aqui a campanha. Teve um vagabundo que se diz pastor, eu não vou falar quem é, né? Mas é um vagabundo famoso aí, né? Que ele estava cobrando não, né? Pedindo o aluguel das pessoas. Isso é um porco, né? Ele está pedindo um aluguel. Então, você mora de aluguel, quer comprar sua casa? Faz o seguinte, pega um aluguel seu e manda para cá. Você quer ser abençoado, irmão? Pega o sabonete da vitória. Você vai tomar um banho com esse sabonete. Abençoado, tudo isso é papo furado. O que o apóstolo Paulo fala? Vamos lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições. Qual outro caminho que Paulo deu? Você já viu Paulo ensinando a fazer campanha? Quantas vezes você viu na Bíblia? Aliás, nem os outros apóstolos falam disso, muito menos Paulo. O que ele ensina é pedir. Você quer? Então pede. Se for a vontade de Deus, se estiver no coração de Deus, vai se manifestar na tua vida, porque já é teu, você já é abençoado. Entende isso? Por que isso? Por causa da suficiência de Cristo. O Paulo não falou para fazer campanha, por quê? Para fazer sacrifício, para passar óleo. Por que Paulo falou que não tinha que fazer nada disso? Era só pedir. Porque Cristo habita em nós. A suficiência do sacrifício dele em nossas vidas é plena, é completa. Estamos e somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, amados. Então o seu sonho, a sua realização, amado, está na tua mão, está na tua fé, está no seu realizar e, claro, na vontade de Deus, que está acima de tudo. Então creia, confesse, peça a Deus e descanse nele, porque o sacrifício dele já foi feito para sempre. Você recebe essa palavra? Eu recebo para a minha vida em nome de Jesus. E eu encerro com Hebreus 7, 27. Vamos encerrar com esse versículo maravilhoso.
que não necessita, Jesus não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, né? Porque isto fez ele, Jesus, quantas vezes? Uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eu descanso no sacrifício do Senhor. Quando eu digo nós. Descanse no sacrifício dele. Descanse na obra que ele fez por você. O sacrifício dele foi único e perfeito. Hoje você está abençoado, livre do pecado, salvo, sempre salvo, próspero, mais que vencedor, ungido, tudo isso você é. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós. O sacrifício dele é único, perfeito, e aqui nós descansamos nele.